Quando um marido descobre que foi feito de otário e que sua esposa estava tentando fazer ele criar um filho que não era dele, o drama começa. Ela faz todas as chantagens possíveis e se faz de vítima, colocando todos contra ele, fazendo da sua vida um verdadeiro inferno. Minha esposa me traiu com meu melhor amigo, tentou fazer passar o bebê como sendo meu, mas hoje eu consegui a vingança definitiva. Minha esposa deu à luz, e parece que meu casamento chegou ao fim. Tenho quase certeza de que acabou, embora eu tenha confirmação oficial em breve. Normalmente, isso levaria um tempo, mas o hospital está acelerando o teste de DNA devido a circunstâncias especiais. Eu duvido que o resultado vá mudar alguma coisa. Enquanto estou sentado em um bar, a apenas 10 minutos do hospital, meu telefone não para de tocar sobre a mesa. Eu continuo olhando para a tela, mesmo sabendo que o médico não vai ligar por mais algumas horas, pelo menos. Estou ignorando as ligações da minha esposa, dos meus filhos e dos meus sogros. Tenho certeza de que todos eles querem saber o que está acontecendo, e honestamente, eu também. O bebê é adorável, com cachos loiros como os da mãe. Ela nasceu com 3,5 quilos e mediu 48 centímetros ao nascer. Um bebê perfeito a termo, mas, segundo minha esposa, ela nasceu prematura por cerca de 6 semanas. Eu não sou médico, mas também não sou idiota. Um bebê nascido tão cedo não pareceria tão perfeito em seu desenvolvimento e coloração. Minha esposa mentiu, e muito. Agora que estou vendo as coisas com clareza, sei que meu maior medo se tornou realidade. A criança que ela está alegando ser minha é, na verdade, do meu falecido melhor amigo. A garçonete traz meu 5º shot de Jack Daniels. Nesse ritmo, vou gastar $1.150 em uma garrafa que normalmente custa $125. Mas, honestamente, não me importo. Eu me afundo no meu torpor. Os 3 amigos. Parece uma vida atrás, especialmente para Gary. Ele, Tracy e eu éramos como um trio desde que nossas famílias se mudaram para o mesmo quarteirão, tudo em um intervalo de 2 anos, quando tínhamos cerca de 5 anos. A família de Gary e a minha se mudaram no verão, e a família de Tracy se juntou a nós na primavera seguinte. Gary e eu já éramos próximos, mas Tracy se encaixou perfeitamente. Sendo bem moleca naquela época, ela corria mais rápido que eu e era mais forte que o Gary. Não havia nenhum esporte ou jogo que jogássemos sem ela. Enquanto outras meninas brincavam de boneca, Tracy estava jogando futebol ou beisebol conosco, e ela se mantinha firme. Quando chegamos à adolescência, as coisas mudaram um pouco. Tracy, especialmente, se transformou fisicamente. Ela passou de uma loirinha magricela com tranças longas a uma jovem com curvas em desenvolvimento, cabelos sedosos e um novo formato. Tanto Gary quanto eu percebemos isso, mas ficamos quietos, com medo de que Tracy pudesse nos derrubar se disséssemos alguma coisa. Um ano depois, Gary ocasionalmente não estava por perto por algum motivo, e eu não me importava muito com essas vezes. Tracy e eu nos sentíamos mais próximos, tanto físico quanto emocionalmente. Em um domingo de verão à tarde, quando Gary estava fora com sua família, Tracy e eu estávamos sentados juntos na minha varanda. Não consigo me lembrar sobre o que estávamos conversando, mas, de repente, ela se inclinou e me deu meu primeiro beijo. Uau! Sussurrei, incapaz de dizer mais alguma coisa. Tracy corou enquanto nossos olhares se encontravam. Eu segurei sua mão, e ficamos ali, balançando juntos. No dia seguinte, Gary estava de volta, e se eu não tivesse feito parte daquele beijo, não teria acreditado o que aconteceu. Tracy agiu como se nada tivesse mudado. Em um momento, eu tentei segurar sua mão, mas ela calmamente a puxou de volta. Fiquei confuso. À medida que o baile de Natal do nosso primeiro ano se aproximava, achei que seria o momento certo para convidar Tracy oficialmente. Um dia, enquanto caminhávamos para casa depois da escola, criei coragem para perguntar. Tracy, se você não estiver ocupada no mês que vem, gostaria de ir ao baile de Natal comigo? Tracy, que estava andando entre Gary e eu, de repente parou, nos fazendo parar também. Notei Gary sorrindo de lado enquanto fazíamos uma pausa. Eu, já vou com Gary. Ele me convidou ontem, Bob. Tracy parecia desconfortável. Gary sorriu, e eu senti como se tivesse levado um soco no estômago. Sinto muito, Bob, você foi devagar demais. Gary riu. Eu me senti tolo de 2 maneiras. Primeiro, eu não tinha ideia de que Gary gostava de Tracy. E segundo, existe uma regra não dita entre os caras. Você não mexe com a garota do seu amigo, mesmo que você ainda esteja descobrindo seus sentimentos. Olha, Gar, eu não quis nada com isso. Eu não sabia, cara. Eu entendo, Bob, sem ressentimentos, ele disse alegremente. Tracy parecia desconfortável pelo resto do caminho para casa. Ela e Gary conversaram, enquanto eu permaneci em silêncio. Eu não convidei mais ninguém para o baile, nem fui sozinho. Me senti decepcionado pelos meus 2 amigos mais próximos naquela noite. Meu pai percebeu que eu estava abatido e adivinhou o motivo. Ele me encontrou no meu quarto, ouvindo música. Garotas, né? Ele disse, se acomodando na cadeira da minha escrivaninha. Não dá para viver com elas, nem para matá-las. Me sacudi de meus pensamentos, surpreso com suas palavras. Ele sorriu para mim. Obrigado, pai, eu aprecio. Respondi, sem dizer mais nada. Os 3 amigos se tornaram os 2 amigos e o seu amigo. Depois do baile,
Tracy e Gary se tornaram oficialmente um casal, ficando juntos até o final do ensino médio. Eu eventualmente comecei a sair com outras garotas. Os dois amigos seguiram caminhos diferentes quando a faculdade começou. Tracy foi para Michigan State, enquanto Gary escolheu UCLA. Eu acabei indo para Michigan State também, mas mantive minha distância de Tracy durante nosso primeiro ano, por respeito a Gary. Tracy ficou confusa com isso, mas eu não queria que ninguém pensasse que eu estava tentando me intrometer entre ela e Gary. Um dia, a mãe de Tracy, que eu considerava como uma segunda mãe, perguntou se eu estava chateado com sua filha. Honda e Mark Ford eram como família para mim, e eu os respeitava muito. Ela sente falta dos velhos tempos, Bob, me disse a senhora Ford. Não dá para voltar, senhora Ford. Não somos mais crianças, e se ela não está comigo, Gary é o melhor cara para ela, respondi. As coisas continuaram as mesmas durante o segundo ano, mas perto do final do terceiro ano, Tracy me convidou para o baile de sua fraternidade. Fiquei surpreso e cauteloso. Tracy, você não está com Gary? Perguntei. Não quero causar nenhum problema. Gary e eu terminamos depois do verão. Ela disse. Ele vai ficar na Califórnia para estudar direito e não queria me prender. Direito, Gary, isso é inesperado. Comentei. Nosso primeiro encontro foi incerto. Ela pediu um segundo, e no quarto, já éramos íntimos. Percebi que ela não era inocente, mas eu também não era, então deixei passar. Namoramos por 2 anos antes de nos casarmos, apesar das minhas reservas. Gary foi meu padrinho de casamento. Foi estranho ter o cara que costumava namorar e ser íntimo da sua esposa como seu principal apoiador, durante a cerimônia de casamento. Depois do casamento, Gary voltou para a Califórnia, e eu não pensei muito nele por mais de 2 décadas. Nossa filha, Kaye, chegou 2 anos depois do casamento, seguida pelo nosso filho, Jeffrey, 2 anos depois. Soube pela minha mãe que Gary voltaria para casa em breve. Nossos pais ainda moram perto, e a senhora Prescott mencionou à minha mãe que Gary estava voltando para se despedir. Ele estava com câncer, e queria ver seus pais enquanto ainda tinha forças. Minha mãe sugeriu organizar um encontro para ele ver velhos amigos e familiares, o que a mãe de Gary concordou. Apesar de estar nos estágios iniciais do tratamento, Gary parecia relativamente bem, embora sua tristeza profunda fosse evidente. Ele estava sozinho, divorciado 2 vezes e sem filhos. Nós 3, Gary, Tracy e eu, passamos horas conversando sobre a vida, especialmente sobre a dele e como ela iria terminar. Perto do final da noite, Tracy fez uma proposta que mais tarde abalaria nosso casamento. Que tal nós irmos até lá e cuidarmos de você, até que seja hora de ir para o hospital? Tracy perguntou. Tanto Gary quanto eu ficamos surpresos com a proposta de Tracy. Não era algo que havíamos discutido antes, e a princípio, eu não sabia como poderíamos fazer isso acontecer. Caramba, nosso amigo mais antigo, Bob. Quem mais poderia fazer isso? Tracy argumentou. Mas os médicos dizem que eu ainda tenho vários meses antes de precisar de um hospital. Gary apontou. Vocês não podem simplesmente largar tudo para cuidar de mim. Vocês já estão sustentando 2 filhos na faculdade. Eu trabalho para uma empresa de seguros que valoriza a licença familiar. Tracy explicou. Bob pode usar o tempo de férias dele, e podemos fazer funcionar. Isso nos daria apenas alguns meses, querida. Eu respondi. Não é o suficiente. Bem, poderíamos nos revezar e estender para 4 meses. Eu posso me virar sozinha o resto do tempo, Tracy sugeriu. Eu não gostei desse plano. Embora soubesse que Gary era nosso amigo mais antigo, Tracy acabará de se voluntariar para passar vários meses longe de mim e de nossa casa para cuidar dele. Como ela fez a oferta na frente de Gary, recuar me faria parecer o vilão. Ainda assim, Tracy, isso é um grande compromisso, comecei, mas ela me interrompeu com um olhar. Está decidido. É isso que vamos fazer, ela declarou. Engoli em seco e fiquei em silêncio naquela noite. Assim que entrei pela porta de casa, não consegui conter minha frustração. O que está acontecendo, Tracy? Você vai simplesmente me deixar por meses para cuidar de um ex. Você é tão egoísta, ela gritou. Isso é sobre ele ter dormido comigo antes de você? Dormi no antigo quarto de Jeff naquela noite. Levamos 3 dias para chegar a um acordo sobre como ajudar Gary, o que basicamente significava que Tracy conseguiu o que queria, e fizemos exatamente como ela prometeu a Gary. Ele ficou grato, e perdi a conta de quantas vezes ele agradeceu a Tracy e a mim. Depois do primeiro mês, eu não conseguia evitar me sentir culpado por minha reação inicial. Eu estava exausto de tentar conciliar trabalho, cuidar de casa e ajudar Tracy com Gary, que tinha seus dias bons e ruins. No segundo mês, comecei a sentir que algo estava errado entre Tracy e eu. Imaginei que ela também devia estar cansada, com tudo que estava fazendo por Gary, às vezes mais do que eu achava necessário, então não me preocupei muito. Mas eu não conseguia deixar de notar as trocas sutis entre Tracy e Gary, como se eles tivessem sua própria linguagem secreta. As coisas pioraram ainda mais nos meses seguintes. Houve momentos em que eu me sentia como um intruso no tempo que eles passavam juntos. Também notei que Tracy estava um pouco distante durante nossos momentos íntimos. Depois de uma semana separados, eu estava ansioso para nos reconectarmos, mas ela parecia desinteressada. Imaginei que fosse provavelmente por causa do cansaço, tanto mental quanto físico. Depois de 4 meses, eu já tinha usado todos os meus dias de folga. Embora a saúde de Gary estivesse piorando, eu sabia que ele ainda tinha algum tempo.
Tracy teria que lidar com tudo sozinha, e eu tive que aceitar que ficaria sozinho por um mês ou mais, quando meu tempo de folga acabou. Nossa filha Kylie entrou para ajudar, o que achei maravilhoso, já que Gary era o padrinho dela. Ela passou 2 semanas, em momentos diferentes, ajudando sua mãe. Cerca de um mês depois, Gary teve que ir para os cuidados paliativos, e em mais um mês, ele faleceu. Eu voltei para a Califórnia para o funeral dele. Tracy estava devastada, assim como os pais de Gary. Eles não conseguiam agradecer o suficiente a mim e a Tracy por toda a ajuda, mas eu redirecionava a maior parte da gratidão para minha esposa. Quando Tracy voltou para casa, ela parecia distante comigo no início, o que imaginei ser por causa do luto. Então, do nada, as coisas mudaram, e nas 3 semanas seguintes, fomos íntimos todos os dias. Parecia que éramos jovens novamente. Um mês depois, Tracy me chocou ao sair do banheiro com um teste de gravidez positivo. Eu deveria ter ficado surpreso com a falta de surpresa dela, mas eu estava muito atordoado com a notícia em si. Tracy e eu tínhamos 45 anos, nossos filhos tinham 22 e 20. Espere, ela não estava tomando anticoncepcional? Sinto muito, querido, mas eu esqueci as pílulas quando fomos para a Califórnia. E, depois que parei, não voltei a tomar quando voltamos. E você sabe, somos contra a interrupção. Podemos lidar com isso juntos, como antes. Eu me vi concordando com ela, embora estivesse incrédulo. Uau, eu seria pai novamente. Durante cerca de uma semana, eu não conseguia tirar o sorriso do rosto. E com o aumento da libido de Tracy, nós éramos íntimos todas as noites, às vezes 2 vezes. Era quase demais, mas de um jeito bom. Quando minha filha veio para casa passar um fim de semana prolongado, ela e Tracy saíram para comprar coisas para o bebê e roupas de maternidade. Nós já tínhamos nos livrado de todas as coisas antigas de bebê. Elas voltaram super animadas e brincando, e eu acabei carregando um monte de sacolas do carro. As meninas prepararam um jantar rápido, e todos nós rimos enquanto Tracy compartilhava suas impressões sobre as diferenças entre o que ela comprou hoje e o que havia disponível há algumas décadas. Ela mencionou se sentir um pouco desconfortável em algumas das roupas de maternidade, porque pareciam mais adequadas para mulheres 20 anos mais jovens. Bem, mãe, não é culpa sua se você é uma mil, e alguém levou isso a sério demais, brincou Kylie. Enquanto eu pensava no comentário dela, notei Tracy lançando um olhar rápido de desaprovação. Me chamou a atenção o fato de Kylie ter dito alguém, em vez de papai. Não foi só um comentário passageiro, e isso fez meu estômago revirar. Trouxe de volta um pouco do desconforto que eu senti quando fui para a Califórnia ajudar com Gary. Guardei meus pensamentos para mim mesmo, mas fiquei alerta pelo resto do fim de semana. Ouvi mais alguns comentários com duplo sentido, e me perguntei se minha filha estava direcionando isso a mim ou a minha esposa. Tentei descobrir discretamente quando Tracy saiu da sala, perguntando a Kylie como ela se sentia em se tornar irmã mais velha de novo. Eu podia ver que ela estava pensando muito sobre como responder. Ela evitou contato visual por uns 30 segundos, então soltou uma risadinha antes de tentar disfarçar com uma tosse falsa. Acho legal que a mamãe ainda seja tão gostosa, e você seja tipo cara, ela disse, parecendo desconfortável, saindo rapidamente da sala. Peguei mais alguns cigarros do maço que eu tinha começado a carregar. Tracy continuava crescendo, e eu achava que ela estava mais linda a cada semana, embora ainda me sentisse inquieto. Eu não conseguia entender o que estava me incomodando, ou talvez eu só não quisesse pensar sobre isso. Alguns meses depois, enquanto eu estava no trabalho, recebi uma ligação surpreendente de Tracy. Ela tinha tirado uma licença do trabalho depois de voltar por apenas 3 meses. Pai, você se importa de me levar ao hospital hoje? Ela perguntou em um tom sedutor. Como eu achava que Tracy estava grávida de apenas 6 ou 6 meses e meio, e ela soava incrivelmente sedutora, eu não tinha certeza do que ela estava pedindo. Por que o hospital, querida? Está tudo bem? Perguntei, sentindo-me mais do que um pouco preocupado. Bem, querido, minha bolsa estourou, e eu simplesmente não estou com vontade de caminhar até o hospital. Ela ronronou. Ah, droga. Foi tudo o que consegui dizer. Peguei minhas chaves, rapidamente contei a novidade ao meu chefe e corri para o carro. Embora eu morasse a 15 minutos do trabalho, naquele dia fiz o percurso em apenas 12 minutos. Eu não conseguia afastar a sensação de que Tracy estava calma demais, para alguém com apenas 6 ou 6 meses e meio de gravidez. Um nascimento prematuro não é bom para a saúde do bebê. Quando cheguei em casa, Tracy parecia surpreendentemente relaxada, mas eu estava mais nervoso do que jamais estive com nossos 2 primeiros filhos. 10 horas depois, me tornei pai de outra linda e aparentemente perfeita filha. Ou assim eu pensei. Meu estômago revirou, e não foi pouco, depois que a enfermeira levou o bebê para limpá-la. Ela começou a me entregar a bebê, mas instintivamente me afastei, para surpresa da enfermeira. Este bebê está a termo, certo, doutor? Sussurrei, quase inaudível. Ele olhou para mim, depois para Tracy, que ainda estava sendo limpa por outra enfermeira. Eles trocaram um olhar. Então percebi Tracy balançando a cabeça sutilmente. Sinto muito, Sr. Marsley, mas não posso discutir a saúde do bebê com o senhor. O senhor não está autorizado na lista de privacidade. É uma regulamentação da IPAWA. Ele respondeu. Não me orgulho do que fiz a seguir, mas perdi o controle. Que se dane a IPAWA. Gritei, assustando ele e todas as enfermeiras na sala de parto. Se esse bebê é meu, tenho todo o direito de saber sobre a saúde dele. E se não é meu, e você sabe disso, não pode me listar legalmente na certidão de nascimento sem meu consentimento. E vou te dizer, você definitivamente não tem.
Agora me arrume um teste de DNA, maldito. A sala caiu em um silêncio sepulcral enquanto eu saía furioso, tirando o equipamento de sala de parto. Quando deixei o hospital, vi de relance os nossos pais na sala. Fui direto para o bar, tomando a 6ª e a 7ª dose e comendo um hambúrguer. A essa altura, todos que importavam na minha vida já tinham me ligado, exceto o médico com os resultados do DNA. Imaginei que Tracy não queria prolongar a situação, porque naquele ponto já parecia bastante claro. Droga, acho que 7 doses de Jack e um monte de estresse pesam mais do que descobrir que sua esposa deu à luz o filho de outro homem, porque eu dormi como uma pedra naquela noite. Minha caixa de entrada e meu correio de voz estavam lotados. Supondo que tudo tinha corrido bem depois que saí, eu deveria levar Tracy e o bebê para casa hoje. Tomei um banho rápido e voltei ao hospital, sentindo-me como se estivesse sendo espancado de dentro para fora. Tracy estava amamentando o bebê quando cheguei ao quarto. Entrei, desabei na cadeira ao lado da cama dela e não disse uma palavra. O bebê estava dormindo, então Tracy o desencaixou e o colocou no berço ao lado da cama. Eu nem sei por onde começar, Bob, sussurrou Tracy, com lágrimas brotando em seus olhos. Não foi planejado. Fui lá para apoiar ele, ser uma amiga, sinceramente. Mas ele teve alguns dias difíceis, e uma vez ele estava chorando, e as coisas aconteceram. Acabamos na cama, como nos velhos tempos. Uma vez que começou, foi difícil parar, especialmente quando você vinha visitar. Voltávamos a ficar juntos e isso parecia estranho, culpado, mas eu não sabia como parar. Talvez eu nem quisesse. Ficamos juntos por 4 meses, os 2 últimos sem parar, já que você não estava por perto. Mas, para ser honesta, fomos íntimos quando eu não estava tomando anticoncepcional também. Então poderia ter sido você quem me engravidou, mas não foi. Ela manteve o olhar fixo no bebê enquanto confessava. Eu absorvi tudo até. Espera, você estava com Gary quando Kylie estava aqui? Perguntei, sentindo-me atordoado. Tracy ficou profundamente vermelha, e eu me esforçava para conter minha raiva. Ela sabia e não me contou, exclamei, a frustração me dominando. Por favor, me diga que você pelo menos conversou com ela ou prometeu alguma coisa. Isso não pode ser real. O Jeffrey sabia? Ou nossos pais? Todo mundo está ciente de que eu fui traído. Desabafei, minha voz rouca. Os olhos de Tracy se arregalaram, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Eu confiei na Kylie para entender. Não escondemos isso dela. Sim, eu pedi para ela guardar segredo. Isso é culpa minha, admitiu Tracy. Não, Jeffrey não sabe, e ele não vai saber. Só você, eu e Kylie sabemos. Quero que continue assim para fazermos o que é certo por Bob e Geraldine. Ela pode não ser biologicamente sua, mas é sua agora. Temos que estar lá por ela, assim como estamos por Kylie e Jeffrey. Somos os pais dela, simples assim. Estamos fazendo isso por ela. E por nosso melhor amigo. Melhor amigo? Ele não podia ter sido meu melhor amigo se dormiu com você. Você simplesmente não faz isso com alguém que chama de amigo. Ele estava morrendo, Bob. Já tínhamos sido íntimos antes, explicou Tracy. Mas não enquanto você era casada comigo, certo? Ou tem mais coisas que você não está me contando? Pressionei. Os olhos dela brilharam de raiva. Não. Absolutamente não, Bob. Geraldine. Isso realmente deveria fazer as coisas melhorarem. Qual é o sobrenome dela? Bob Geraldine Martin, lembra? Esse é o meu sobrenome também. Mas o nome de Gary está listado como pai na certidão de nascimento. Só você e eu precisamos saber disso. Se você ainda não quiser ser listado, ela esclareceu. Ah, certo. Murmurei. Por quê, Bob? Ele era nosso amigo. Ele se foi. Eu ofereci conforto e amor a ele em seus últimos dias. O que há de errado nisso? Você faz isso soar nobre, mas você era casada. Você ultrapassou uma linha. Não considerou nossos votos, nossa confiança, ou como isso me afetaria, retruquei. Sim, é seu corpo, e eu não te controlo, mas prometemos fidelidade perante nossas famílias e a Deus. Deveríamos ter conversado sobre isso antes. Nossos votos não foram insignificantes. Eu não vou criar o filho de outro homem com minha esposa infiel, mas ela é filha de Gary, protestou Tracy. Você a criaria se Gary tivesse morrido e ela estivesse sozinha. Talvez, mas eu nunca concordei em criar o filho dele com você, respondi tristemente. Você sabe que me importo com você, Bob. Não quero arriscar perder o que temos por causa desse erro. Eu intervim. Não é isso que eu ia dizer, ela retrucou. Ok, talvez não tenha sido a escolha mais inteligente, mas eu não vou chamar isso de erro. O erro foi não discutir isso antes, e eu assumo a responsabilidade por isso. Não conversamos sobre isso porque você sabia que eu não aprovaria você estar com Gary, muito menos ter o filho dele, resmunguei. E se não fosse por você engravidar, talvez você nunca tivesse me contado sobre o caso. Apesar de como começou, você escolheu continuar, até mesmo na frente da nossa filha. Humilhação soletrada bem alto, BOBBY. Obrigado por isso. Kylie e Jeffrey voltaram da faculdade no fim de semana seguinte, para conhecer a nova irmãzinha. Eu estava distante da minha filha quando ela chegou, e ela parecia culpada. Kylie e eu preparamos o jantar juntos naquela noite, enquanto ela e Jeffrey cuidavam do bebê por 1 hora. Ela evitou fazer contato visual comigo, enquanto trabalhávamos em silêncio na cozinha. Depois do jantar, Jeffrey limpou a mesa, e eu puxei Kylie de lado para conversar em particular no pátio dos fundos. Eu te confrontei. Você sabia que sua mãe estava me traindo e não disse uma palavra?
Kylie se encolheu diante do meu desabafo, com os olhos marejados. Ela hesitou antes de finalmente encontrar meu olhar magoado. Eu achava que o que você e a mamãe estavam fazendo pelo tio Gary era admirável. Quando a mamãe fez o que fez, bem, eu fiquei chocada no começo, mas depois vi isso como algo corajoso, triste, compassivo e amoroso, quase como uma tragédia shakespeariana. Nunca imaginei que ela ficaria grávida. Achei que ele estava muito doente para isso, e presumi que ela estava tomando anticoncepcional, uma amiga compassiva ou uma bruxa traidora. Acho que essas são minhas opções agora, disse eu, furioso, enquanto ela chorava. E quanto ao desastre que se tornou meu casamento, você pensou no seu pai? Obviamente, não. Os filhos voltaram para a faculdade no domingo à tarde. Depois disso, éramos só nós três, e a casa parecia estranhamente silenciosa. Tracy tentou várias vezes, nos dias seguintes, me envolver com o bebê, mesmo que fosse só para segurá-la por um momento. Todas as vezes eu recusava, para sua frustração. Você está agindo como uma criança. Ela gritou certa vez, quando pediu para eu segurar o bebê por um momento. Ei, cresça e assuma a responsabilidade. Tracy raramente usava uma linguagem tão forte comigo em todos os nossos anos juntos. Eu podia perceber que ela estava irritada, mas eu não estava preocupado. Apenas olhei para ela sem expressão, e saí da sala sem dizer uma palavra. O trabalho se tornou meu refúgio. Eu podia passar 40 horas por semana longe de casa. Quando estava em casa, muitas vezes me encontrava sozinho. Havia muito para processar. Eu sabia que não deveria culpar o bebê, afinal, não era culpa dela. Mas, ao mesmo tempo, ela não era minha responsabilidade. Ela era de Tracy. Eventualmente, concluí que o divórcio era minha única escolha. Eu não podia tolerar a traição e o desrespeito de Tracy, e toda vez que olhava para o bebê, tudo que eu conseguia imaginar era Tracy e Gary juntos. Voltei para casa e encontrei Tracy sentada à mesa da cozinha, com lágrimas escorrendo pelo rosto, uma xícara de café e um envelope grande espalhado à sua frente. Vou pedir pizza, pepperoni e palitos de pão. Está bem, disse suavemente ao entrar na sala. É só isso que você se importa. O jantar. Ela retrucou, o tom cheio de amargura. Você não me ama mais. Suspirei profundamente, servi uma xícara de café para mim e me sentei à mesa. Eu não te amo nem de perto tanto quanto amava algumas semanas atrás, respondi. Você parece não perceber que destruiu tudo, quando se envolveu com nosso melhor amigo. Se eu fosse você, procuraria um advogado e iria informar aos pais do Gary que eles têm uma neta. Tenho certeza de que eles ficarão extasiados. Você sabe que eu não quero divórcio. Eu ainda te amo. Apenas calme-se e pense bem sobre isso. Você realmente estará melhor sozinho, duvido. Por favor, pense nisso, querido. É só isso que tenho feito. Não se trata apenas de mim, mas de você quebrando nossas promessas e despedaçando meu coração, expliquei. Mas se você me ama, não consegue encontrar em seu coração para perdoar. Podemos superar isso. Nós pertencemos um ao outro, Bob. Você sabe disso. Eu pensei que sabia, mas isso não era algo que você poderia consertar com um simples sinto muito. 24 anos jogados fora. Minha primeira ligação foi para meu filho. Eu lhe contei sobre as ações de Tracy, e que o bebê era filha de Gary. Ele ouviu em silêncio, e então murmurou uma maldição. Informei-o que havia entrado com um pedido de divórcio. Espero que sim, pai. Isso é terrível. O que a mamãe estava pensando? Ele tentou me confortar. Eu percebi que ele estava realmente chateado com a mãe. Eu tranquilizei que, apesar do que Tracy fez a mim, ela ainda o amava tanto quanto antes. Ele me perguntou o que eu planejava fazer sobre o bebê. Absolutamente nada. Ela não é minha responsabilidade, nem financeiramente, nem emocionalmente. Tenho certeza de que as coisas ficarão bem financeiramente, respondi. Apenas ajude a cuidar de sua irmã. Meia-irmã, pai, meia-irmã, ele disse. Eu não havia falado com meus pais até o dia seguinte em que Tracy foi notificada. Meu pai estava furioso conosco, com Tracy, por me trair, e comigo, por permitir que Tracy passasse tempo sozinha com Gary. Você sabia que eles tinham sentimentos um pelo outro há muito tempo. Não posso acreditar que você fosse tão ingênuo, filho, mesmo que confiasse completamente nela. Vamos lá, garoto. Você sabe que não pode confiar em nenhum outro cara, quando se trata da sua mulher. Eu tinha que concordar com ele. Eu deveria ter lutado mais para manter Tracy longe de Gary. Essa parte, pelo menos, era minha culpa. Mamãe via as coisas de maneira diferente de papai. Ela achava que eu estava errado por deixar Tracy, e não tentar me reconciliar. Todo mundo comete erros, ela disse suavemente, enquanto papai sentava lá, parecendo zangado. Mãe, um erro teria sido se ela tivesse dormido com ele uma vez. Dormir com ele por 4 meses foi uma escolha, jamais um erro. E fazer isso sem proteção, inacreditável, arguei. Ainda assim, Bob, lá no fundo, você sabe que ainda ama, e ela vai precisar de ajuda para criar o bebê. Essa é a sua responsabilidade, Robert. A propósito, ainda considero aquele bebê meu terceiro neto, mamãe acrescentou. A maneira como ela usou meu nome completo, e seu tom, me disseram que ela estava do lado de Tracy. Papai olhou para o teto, e depois de volta para mim. Ele sabia que teria problemas com ela mais tarde. Não liguei para Kylie. Imaginei que ela provavelmente fosse a primeira a ligar para Tracy depois de ser notificada. Minha suposição foi confirmada quando Kylie me chamou, irritada, mais tarde naquele dia. Tio Gary está morto, pai.
Esqueça o caso, ela não pode mudar isso agora. Siga em frente, você e mamãe ainda se amam, e agora um bebê envolvido. Ajude mamãe e Bob G, ela insistiu. Conselhos sábios de alguém que não sentia a necessidade de contar ao próprio pai que sua mãe estava traindo. De alguma forma, não sinto mais a necessidade de considerar sua opinião, respondi. Mais tarde, ouvi que os pais de Gary estavam chocados e emocionados, ao saber que tinham uma neta. Eles ficaram chateados que Tracy planejara manter isso em segredo, mas entenderam suas razões. Um dia depois, eles me ligaram, pedindo para eu ficar com Tracy e criar a filha de Gary. Eles acreditavam que eu era a melhor pessoa para o trabalho, dada nossa forte ligação ao longo dos anos. Obrigado pela confiança, mas eu não sou esse cara. Estou muito furioso com Gary e Tracy, pelo que me fizeram, confessei. Eu podia quase sentir os pais de Gary recuarem ao telefone, mas não conseguia me sentir culpado demais. Eu estava apenas sendo honesto. Então vieram as ligações dos meus sogros, implorando para que eu ficasse com Tracy. Eles reconheceram que as ações dela foram terríveis e tolas, mas acreditavam que ela ainda me amava e queria criar seu filho comigo. Agradeci a preocupação deles, mas duvidei que pudesse ignorar o que tinha acontecido. Tracy lutou contra o divórcio, e seu advogado organizou 12 sessões de terapia conjunta. Eu tive que ir, mas não estava disposto a ser complacente durante elas. Quando entrei no escritório da doutora Jocelyn McAdam, ela parecia adequada e profissional. Parecia ter cerca de 10 anos a mais que Tracy e eu, vestindo um blazer cinza e uma saia executiva. Tracy já estava sentada à minha direita. A doutora McAdam pediu que Tracy falasse primeiro, e enquanto ela falava, eu me perdi em meus próprios pensamentos. Presumi que teria minha chance de falar em seguida, mas estava errado. Senhor Martin, parece que você tem a chave para o destino do seu casamento. Ao deixar de lado seu orgulho e trabalhar as coisas com Tracy, você pode manter sua família unida. Uau, isso foi inesperado, vindo de uma suposta profissional. Parecia que todos estavam me dizendo para engolir a traição a seco e seguir em frente. Espere um segundo, doutora, comecei, mas ela me cortou. Por favor, vamos manter isso profissional. Não quero que nenhum de vocês me veja como uma amiga pessoal ou aliada, a doutora disse. Essa é a sua posição, doutora McAdam. É isso que mais importa para você. Parece que você já tomou um lado, sem ouvir meu lado da história. Levantei-me, me virei e saí. No caminho de casa, liguei para meu advogado, insistindo em um conselheiro neutro para as futuras sessões. A próxima conselheira pelo menos me ouviu após ouvir o lado de Tracy, mas ainda sentia que estava lutando uma batalha desigual. Você admitiu que ainda se importa com sua esposa, Sr. Martin. Ela ama você, e agora há um bebê envolvido. O que seria necessário para a reconciliação? Perguntou a doutora Lauren Avent. Primeiro, nunca fomos realmente uma família. Não é meu filho. Eu não vou criar o bebê de outra pessoa, respondi. Então, isso é sobre o seu orgulho. Então, a doutora Avent disse, com um olhar presunçoso. Parece que não consigo vencer com vocês, não é? Disse, com a frustração evidente na minha voz. Porque tudo isso é sobre mim. Deixe-me pintar um quadro com palavras. Eu não fui quem traiu meu cônjuge ou teve um filho com outro homem. Vocês deveriam perguntar a Tracy por que ela fez essas escolhas, e o que planeja fazer a respeito. Olhei para Tracy, e notei sua carranca. A conselheira tentou manter uma expressão neutra, mas não vi isso chegando, como na velha piada do Monty Python sobre a inesperada Inquisição espanhola. Sr. Martin, se você se divorciar de sua esposa e depois casar com uma mulher que tem filhos, você não estaria essencialmente criando o filho de outro homem? Questionou a doutora Avent. Bem, ela me pegou nessa, doutora, mas no caso de Tracy, a criança foi concebida enquanto éramos casados, o que acho que é uma grande diferença, não acha? Ela acenou levemente, mas não havia terminado. Mas, já que o homem em questão morreu antes da criança nascer, não estamos apenas discutindo sobre isso. Você não está sendo mesquinho sobre isso agora? A doutora Avent retrucou. Mesquinho? Mesquinho é quando você sabe que errou, mas escolhe esconder. Ela não confessou até eu confrontá-la. Retorqui. Ela parecia prestes a continuar, mas eu já tinha chegado ao meu limite. Doutora, isso é absurdo. Sim, eu ainda a amo. Você não pode simplesmente desligar isso. Mas como ela pode afirmar que me ama quando traiu, engravidou e tentou passar o bebê como meu? Se ela realmente me amasse, não teria feito isso. Não foi uma única vez. Eles tiveram múltiplos encontros. Agora ela está dizendo a todos que foi por compaixão, que ele era um amigo próximo, e estava morrendo. Se foi tão compassivo, por que ela não discutiu isso comigo, seu marido? Porque ela sabia que eu diria não, e sabia disso. Eu entendo que é o corpo dela, mas uma vez que fizemos votos, ela abriu mão do direito de dar seu corpo a outro homem, sem conversar comigo, assim como eu deveria fazer se quisesse ficar com outra mulher. Uma vez que nos comprometemos um com o outro, não estávamos operando em isolamento. Simples assim, doutora. A conselheira ficou ali, parecendo uma paciente calma, com os olhos abertos, batendo a caneta no caderno. Ainda há amor suficiente para você tentar ser um marido e pai? Perguntou a doutora Avent. Você ainda ama sua esposa, e o pai biológico do bebê se foi. Não vamos torná-la uma vítima. Levante-se. Essa é uma boa, doutora, atacando minha masculinidade. Minha esposa e nosso melhor amigo arrancaram meu coração. Se ele estivesse vivo, eu socaria. O pouco que restou do meu amor por ela está desaparecendo rapidamente. Quanto ao bebê, é lamentável, mas não é minha responsabilidade. Deixe eu traduzir para você. Não há como salvar esse casamento.
Na próxima sessão de terapia, permaneci em silêncio, exceto para cumprimentos e despedidas. Tracy implorou e chorou. Eu vejo que você não vai reconsiderar, Sr. Martin. Informarei ao juiz, concluiu a doutora Vent. Obrigado, doutora. O divórcio foi finalizado 6 meses depois, pouco antes do Natal. No nosso estado de divórcio sem culpa, dividimos tudo igualmente. Tracy me pagou pela minha parte da casa, o que era justo, já que ela tinha um filho para criar. A herança de Gary ajudou com a casa, e eu paguei pensão alimentícia, já que ganhava mais, embora meu filho me apoiasse. Eu sabia que ele queria passar o Natal com a família, incluindo sua mãe, irmã e meia-irmã. Concordei, planejando comemorar o Ano Novo juntos. 2 dias antes do Natal, visitei minha antiga casa para deixar presentes para todos, incluindo minha ex-esposa e seu bebê. Não era muito, mas não queria parecer mesquinho diante dos meus filhos. Tracy ficou surpresa ao me ver segurando Bob Geraldine quando ela atendeu a porta. Ela hesitou em me deixar entrar, surpresa com os presentes. Ao entrar na sala de estar, notei as decorações natalinas familiares, mas não fui eu quem as havia colocado desta vez. Tracy viu a emoção no meu rosto enquanto olhava ao redor e lutava contra as lágrimas. Quero um pouco de ponche de eggnog, Bob. Então eu colocarei os presentes embaixo da árvore. Você poderia segurar o bebê por um momento. Eu queria recusar, mas não consegui. Relutantemente, peguei o bebê, o filho dela com Gary. Lutei contra a sensação que subia no meu estômago enquanto ela ia buscar o ponche. Segurei a criança a um braço de distância por cerca de 30 segundos. Então, a embalei em meu braço, como costumava fazer com meus próprios filhos há muito tempo, e me sentei. Tracy voltou com 2 copos de eggnog e sentou-se na outra cadeira, sorrindo ao ver o bebê em meu braço. Você sempre foi ótimo com as crianças, Bob. Nem todo homem tem o seu jeito com bebês, disse ela suavemente. Sorri de maneira estranha. O bebê era lindo, principalmente como a mãe, mas eu não conseguia afastar o desconforto dada a situação. Você pode perdoar se não consegue esquecer. Eu duvidava. Muitos na minha família discordavam. Depois de algumas conversas informais, Tracy pegou os presentes e começou a organizá-los embaixo da árvore. Ela parou no primeiro com o nome de Bob Geraldine. Você não precisava incluí-la, Bob, disse Tracy, com lágrimas escorrendo pelo rosto. O Natal é para todos, querida. Eu não podia deixá-la de fora. Olhei para o bebê em meus braços. Em circunstâncias diferentes, ela poderia ter sido minha. Senti um nó na garganta. Eu não podia culpar a criança, mesmo que desprezasse o que a mãe dela fez. Não foi por acaso que Tracy me entregou o bebê para segurar. Tracy ficou emocionada ao avistar o primeiro presente com seu nome. Oh, Bob, você realmente não precisava. Eu não estava esperando nada. Eu não te trouxe nada. Desculpe. Não se preocupe com isso, Tracy. Eu só quero que vocês tenham um ótimo Natal. Você sabe que poderia vir pessoalmente. Você seria mais do que bem-vindo. Teríamos muita comida. Eu sei que as crianças também adorariam, disse ela. Não desta vez, Tracy. Talvez em outro ano. É cedo demais. Muito doloroso para mim. Tracy abaixou o olhar. Eu não estava tentando ser cruel. Estava sendo honesto. Minhas feridas ainda estavam abertas. Na véspera de Natal, me encontrei na Barnes & Noble no final da tarde. Estava imerso em um novo livro do Clive Cussler que comprei para mim, saboreando mocha de hortelã do Starbucks de dentro da loja. Havia algumas outras pessoas lendo no Starbucks também, assim como eu. Praticamente fomos expulsos quando eles fecharam. Voltei para casa, para uma casa silenciosa, mas estava preparado. Peguei um pouco de salada de frango e fiz torradas. Batatas Ruffles e tequila Dom Julio completaram minha refeição. Eu realmente sei como me tratar bem. Acordei um pouco de ressaca na manhã de Natal. Depois de 4 aspirinas, alguns Pop-Tarts e 3 xícaras de café, estava pronto. O único problema era que eu não tinha grandes planos. Acabei na casa dos meus pais, onde desfrutamos do jantar de presunto assado da mamãe, e trocamos alguns presentes. Meus filhos deixaram presentes para mim lá, assim que souberam que eu estaria por perto para o feriado. Tomamos chocolate quente com sinapes de hortelã após o jantar. Memórias de Natal passados inundaram minha mente. Admiti para mim mesmo que ainda tinha alguns sentimentos por Tracy, e me perguntei se havia tomado a decisão certa. Parece que todos estavam refletindo sobre o passado, inclusive eu. Esperamos que você esteja bem com isso, Bob, mas papai e eu vemos Bob Geraldine como nossa neta, e compramos presentes de Natal para ela, disse minha mãe, quebrando o silêncio. Gary se foi, Bob. O bebê não conhecerá, disse ela. Ela aceitará qualquer homem bom como pai. Não concordamos com o que Tracy fez, mas meio que entendemos, e ainda amamos. Você poderia se posicionar, Bob. Você deveria. Todos querem isso, e acho que você também quer, só não sabe como admitir. Você se preocupa que as pessoas vão pensar menos de você, por aceitá-la de volta e criar o bebê. Minha mãe se emocionou quando terminou. Meu pai me lançou olhares fulminantes. Eu era o único que estava perdendo alguma coisa. Talvez, mas eu não conseguiria viver comigo mesmo se fizesse isso. Ela me traiu por meses, tentou me enganar e teve o filho de outro cara. Sua desculpa sobre Gary, sendo compaixão, me pareceu vazia. 1 ano depois, não havia mudado muito. Trabalho, casa sozinho, sem namoros, menos amigos. Eu nunca tive muitos amigos de qualquer forma.
Tracy tinha muitos, e como casal, nós também tínhamos, mas eles desapareceram em sua maioria após o divórcio. Eu não fiquei chocado quando os amigos dela se afastaram, mas fiquei surpreso ao ver que nossos amigos em comum também. Até que um ex-amigo revelou a verdade. Tracy estava dizendo a todos que eu a abandonei após o bebê, sem mencionar que não era meu. Eu estava em um bar local, sozinho, quando Cal e Suzy de mim entraram e se sentaram. Eles faziam parte do nosso círculo de amigos, mas a recepção deles quando os cumprimentei foi gélida. Suzy fez uma careta, e Cal foi mal educado. Eu não tinha feito nada para chateá-los, então fiquei irritado com a recepção fria e não estava disposto a deixar isso passar. O que eu fiz para vocês? Eu disparei. Não é com a gente, é com a Tracy, Suzy disparou. Como você pode abandonar a mulher mais doce do mundo só porque ela teve um bebê? Você é horrível, sabia? É disso que se trata, perguntei, atônito. Ouçam-me antes de julgarem. Eles gesticularam para que eu me sentasse, mas eu estava muito agitado, então permaneci em pé diante da mesa deles. Inclinei-me perto para evitar gritar. Deixe-me adivinhar, ninguém te contou que a criança de que você está falando não é minha, certo? Ela ficou grávida do ex, que morreu de câncer logo depois. Ela tentou me enganar para me fazer pensar que era meu. 24 anos de casamento, e é essa lealdade que eu recebo. Não, eu não a deixei, foi ela quem me deixou. Dane-se ela, dane-se vocês dois e dane-se tudo que vocês acreditam. Deixei meus ex-amigos atonitos na mesa. Meu segundo Natal como homem divorciado começou exatamente como o primeiro. A véspera de Natal deste ano, o clube dos perdedores da Barnes & Noble era composto por 4 pessoas. Eu, um outro cara e 2 mulheres. Eu os observei. Uma tinha cabelo vermelho encaracolado, sardas e um rosto amigável, enquanto a outra era deslumbrante, uma asiática com longos cabelos negros, curvas à mostra através de seu moletom e jeans justos. Sua pele era impecável, e eu supus que ela tinha cerca de 50 anos. Depois de observá-la por um momento, pensei, por que não? Tudo que ela poderia fazer era dizer não. Peguei meu livro e meu latte e me aproximei dela. Ela olhou para cima quando cheguei mais perto. Eu não a vi aqui na véspera de Natal do ano passado. Você é nova no clube dos perdedores da véspera de Natal. Eu sou Bob, o presidente do clube. O que traz uma mulher tão bonita aqui neste dia especial? Ela riu da minha piada sem graça, que foi o som mais agradável que eu vi em um tempo. Encorajado, continuei. Eu sei que é uma longa chance, mas eu realmente tenho um jantar Hungry Man na minha geladeira que eu poderia aquecer esta noite, se você não tiver planos. Eu sei que acabamos de nos conhecer, mas eu fiz o meu melhor para dar um olhar inocente, esperando que ainda lembrasse como fazer isso. Bem, eu não costumo fazer nada selvagem assim, mas já que você é o presidente do clube e está falando sobre Hungry Man, sim, estou dentro. A propósito, eu sou Angel Wong, Bob Martin, presidente do clube, aqui para servir. Compartilhei meu endereço com ela, e pedi para que viesse às 6. Depois, fui para casa preparar o jantar. Ambos os pratos estavam esquentando quando ela chegou exatamente às 6. Não pude evitar pensar que estávamos ambos um pouco loucos. Sentamos à mesa da cozinha para comer nossos jantares, e compartilhar uma garrafa de Borgonha. Eu abri sobre o porquê de estar na Barnes & Noble na véspera de Natal, e ela compartilhou sua história em retorno. Angel, que era 5 anos mais velha do que eu, com 52, estava divorciada há 10 anos, após deixar um marido abusivo. Eles foram casados por 16 anos, mas o abuso começou depois de uma década, e escalou até que ele a colocou no hospital com a mandíbula quebrada. Angel era petite, medindo 1,55 de altura e pesando cerca de 45 quilos, enquanto seu ex-marido era um pouco mais alto e mais pesado, com 1,58 e 57 quilos. Angel achou difícil deixá-lo, acreditando que a culpa era dela. Não foi até que uma conselheira ajudou a perceber que ela não tinha culpa, que decidiu se divorciar, depois de acordar no hospital após outra surra. Seu marido foi condenado por agressão, e cumpriu 2 anos de prisão antes de desaparecer completamente de sua vida. Felizmente, eles não tinham filhos. Angel confessou que não tinha saído muito desde o divórcio, e não tinha família na área. O Natal sempre foi um momento difícil para ela. Ela admitiu, segurando as lágrimas, que poderia ter sido um pouco louco ela ter concordado em vir aqui esta noite, mas ela simplesmente não queria ficar sozinha, e quem poderia dizer não a um jantar Hungry Man? Ela brincou. Eu admiti que eu estava me afundando em autopiedade na Barnes & Noble, mas conversar com Angel me fez perceber que ainda estava em uma situação melhor do que muitos. Nos acomodamos no meu sofá, bebendo vinho e assistindo alguns filmes de Natal. Começamos com a versão de A Christmas Carol, do Mr. Moo, e eu soube que Angel era especial, quando ela concordou totalmente com a minha visão de que Mr. Moo era o verdadeiro Scrooge. Depois disso, assistimos ao Grinch, e na metade de A Wonderful Life, notei que Angel tinha adormecido. Ela parecia tão tranquila que peguei um grande cobertor, cobri-a de um lado e me aconcheguei do outro. Em algum momento, devo ter cochilado também. Quando acordei, não estávamos mais sentados lado a lado. De alguma forma, estávamos deitados, com a cabeça de Angel descansando em meu peito, e metade de seu corpo drapeado sobre o meu. Eu tinha um braço envolto em torno dela, enquanto minha outra mão encontrava seu caminho para o bolso de trás. A TV tocava suavemente ao fundo. Por mais estranho que fosse, parecia tão certo segurar Angel enquanto ela dormia. Depois de mais 20 minutos, ela se mexeu e abriu os olhos, a confusão passando pelo seu rosto. Levantei a cabeça o máximo que pude e beijei delicadamente seu nariz. Ela fez uma expressão fofa, e depois me presenteou com o sorriso mais radiante que eu havia visto em anos.
Bom dia, ela perguntou hesitante. Feliz Natal, eu respondi, apertando-a mais forte. Nós ficamos ali, sorrindo por mais 5 minutos, antes que ela falasse novamente. Eu nunca fiz nada assim antes, juro, ela protestou, suas bochechas ficando vermelhas. Mas é só impressão minha, ou você também sente isso? Eu sorri de orelha a orelha. Com certeza estou sentindo isso. Ela se aproximou até nossos lábios se encontrarem, e compartilhamos um beijo apaixonado. Não demorou muito para as roupas começarem a sair. Ela era ainda mais incrível do que eu havia imaginado. Pensei comigo mesmo que essa situação era bem louca. Mesmo tendo conhecido essa mulher há pouco, tudo parecia tão certo entre nós. Então, quando olhei para cima, vi que ela me observava e parecia estar pensando a mesma coisa. Isso pode parecer loucura, eu comecei, mas você tem algum plano para hoje? Porque eu tenho tudo o que é necessário para um jantar de Natal de primeira linha, e se eu vou passar todo esse trabalho, bem, não faria mal ter uma mulher bonita sentada à minha frente. O sorriso dela se alargou, aquecendo meu coração. Eu preciso de um banho, e não trouxe roupas extras, ela disse. Eu sorri de volta. Meu chuveiro é grande o suficiente para 2, e tenho certeza de que tem uma camisa ou algo que sirva em você. Os olhos dela brilharam. Se você consegue lidar e me ver sem maquiagem, eu topo, ela respondeu. Fomos para a cozinha, e eu servi a cada um de nós um copo de vinho enquanto começava a preparar a refeição. Então, você não tem planos para hoje? Nenhum encontro de família ou algo assim? Ela perguntou. Bem, eu fui convidado para um grande jantar de Natal em família este ano, mas disse a eles que tinha outros planos. Expliquei. Minha ex está recebendo todo mundo na nossa antiga casa. As crianças, meus pais, os pais dela e os pais do Gary. É tudo uma encenação. Ela vai se certificar de que eu segure o filho fofo dela. Todos os pais vão me dizer para dar um jeito na situação. E ela vai estar lá dizendo que me ama e que precisa de mim, que podemos fazer dar certo de novo e blá blá blá. Eu disse que tinha outros planos, mas todos sabem que estou mentindo. Falei que tentaria passar um tempo por lá, se pudesse. Eles não entendem de onde estou vindo. Eu não traí. Não deveria ter que pedir desculpas porque a Tracy traiu e estragou tudo. Tivemos algo especial até não termos mais. Mas, falando em algo especial, que tal focarmos em nós? Nós dois sorrimos. Caminhei até Angel e compartilhamos um beijo profundo. Nesse momento, ouvi a chave na fechadura da porta, e a porta se abriu. Era meu filho chamando enquanto entrava. Pai. Ele chamou, antes de nos ver. Desculpe. Ele olhou para nós nos beijando, depois desviou o olhar para as pernas expostas de Angel. Tenho certeza de que os 3 de nós ficamos vermelhos. Angel rapidamente baixou as pernas, e se escondeu atrás de mim, tentando parecer modesta com aquele suéter. Jeffrey rapidamente se virou, aparentemente respeitando a modéstia de Angel, embora eu achasse que ele estava tão envergonhado quanto ela. Mãe sabe que eu tenho a chave da sua casa, e pediu para eu vir aqui e te arrastar de volta para casa para o jantar de Natal, porque ela tinha certeza de que você estava aqui sozinho, sendo patético. Bem, acho que você não estava mentindo sobre seu compromisso anterior, eu disse, e isso é tudo, menos patético. Desculpe se interrompi algo. Você não está interrompendo nada além da preparação da minha refeição de Natal, eu disse um pouco apressado, enquanto Angel e eu trocávamos olhares envergonhados. Jeffrey, você pode se virar para que eu possa te apresentar adequadamente a Angel. Minha Angel. Jeffrey, relutante, se virou e entrou na cozinha. Era bem óbvio que Angel não estava usando nada por baixo do suéter, mas pelo menos ela estava coberta. Ela olhou para mim, deu de ombros e então abraçou a situação. Jeffrey, sendo um garoto típico, não conseguiu resistir. Ele lançou outro olhar a Angel, e então me deu um aceno de aprovação. Prazer em te conhecer, Angel. E obrigado por estar aqui pelo meu pai, Jeffrey disse. É um prazer, Jeffrey. Seu pai é incrível, Angel respondeu. Sim, parece que alguns membros da família esqueceram isso por um tempo, ele comentou. Todo mundo gostou dos presentes que eu deixei? Perguntei, mudando de assunto. E a Bob G? Ela gostou dos dela? Você ainda tem o toque mágico, pai. Todo mundo adorou os mimos. A bebê amou os presentes. Você não acredita na quantidade de coisas que ela conseguiu embaixo da árvore, especialmente com todos os avós ajudando, Jeffrey respondeu. Ótimo, eu disse, acenando em satisfação. Então, Jeffrey mencionou que tinha que ir embora. Depois de acenar para Angel, ele recebeu um grande abraço meu. Feliz ano novo, eu sugere. Eu juro que Angel vai estar mais arrumada. Sim, ele respondeu, ficando vermelho. Assim que Jeffrey saiu, Angel me lançou um olhar. Não foi muito constrangedor, foi? Ela questionou. E sobre o ano novo? Não vou. Não desta vez, eu provoquei. Mas onde mais minha futura esposa estaria no ano novo? Bem confiante, hein? Ela provocou de volta. Vou estar ainda mais confiante quando você escolher seu anel amanhã de manhã, às 10 horas. Posso pelo menos ir para casa primeiro e colocar algumas roupas. Se você insistir, eu disse, fazendo-me de desapontado. Na manhã seguinte, Angel escolheu um anel de noivado com diamante de 1 quilate em Corte Mares. Depois disso, almoçamos e eu compartilhei a notícia do nosso noivado com meu filho, e depois com meus pais. Enquanto meu filho estava genuinamente feliz por mim, meus pais não pareciam tão animados. Acho que eles ainda mantinham a esperança de que eu me reconciliaria com a Tracy, e criaria o filho dela como se fosse meu. Isso tudo não é um pouco repentino, querido? Minha mãe questionou. Você tem certeza de que não está fazendo isso, só para se vingar da Tracy?
Você sabe que ela ainda se importa com você, não sabe? Mãe, não estou buscando vingança. E quanto aos sentimentos da Tracy, as ações dela falam mais alto que palavras, não falam. A prioridade da Tracy é a Tracy. Eu não me preocupei em informar minha filha. Embora tivéssemos feito as pazes até certo ponto, ela ainda tomava o lado da mãe, vendo as ações de Tracy como heróicas e enraizadas no amor. Achei que eventualmente ela descobriria, e tentaria me convencer a reatar com a mãe dela em vez de Angel. Depois de passar mais de 25 anos com a Tracy, meu relacionamento incipiente com Angel parecia inexplicável. Eu não conseguia racionalizar nossa atração mútua, ou como ela se encaixava na minha vida tão perfeitamente. Nossas conversas fluíam sem esforço, e parecia que estávamos juntos há muito tempo. Embora eu não fosse alguém que acreditasse em amor à primeira vista, tudo sobre nós parecia certo. Angel também não era uma novata, e ela parecia tão perplexa quanto eu, com nossa conexão instantânea e profunda. Inicialmente, analisamos as coisas extensivamente, mas depois percebemos que estávamos exagerando, e decidimos deixar as coisas se desenrolarem naturalmente, e o natural parecia certo. Dentro de um mês, ela se mudou para minha casa, e nos próximos 6 meses, raramente estávamos separados. Apesar de Angel não ser Tracy, meus pais pareciam aprovar a escolha. No entanto, minha filha Kylie deixava evidente seu desagrado por Angel, presumivelmente porque ainda esperava que eu me reconciliasse com a mãe. Tivemos um pequeno casamento para nós mesmos 6 meses depois. Convidei as 2 crianças e meus pais, enquanto Angel convidou um primo, um amigo e suas famílias. Reservamos uma sala privada em um dos meus restaurantes favoritos para uma celebração aconchegante. Foi um dia maravilhoso, exceto quando Kylie me confrontou, questionando por que Tracy, Bob G e meus ex-sogros não estavam convidados. Não convidei sua mãe porque ela é minha ex-esposa, e não seria justo para Angel. Além disso, não estamos em termos amigáveis. Ex-sogros não costumam receber convites de casamento. Angel e Tracy finalmente se conheceram 2 anos depois, no casamento de Kylie. Tracy organizou um evento lindo e eu, felizmente, cobri as despesas. Angel, sendo elegante e inteligente, ficou taticamente fora do caminho da mãe da noiva durante o planejamento. No casamento, além de financiar, eu orgulhosamente acompanhei Kylie até o altar. Memórias inundaram minha mente enquanto eu lançava um olhar para Tracy, recordando momentos com ela e Kylie, como colorir e assar biscoitos. Isso me lembrou que nossos 24 anos juntos não foram todos ruins. Angel percebeu minhas emoções, e me confortou durante o serviço da igreja. Seu beijo suave me assegurou de que eu conseguiria enfrentar o dia. Durante o jantar de ensaio e o casamento, Angel interagiu com Tracy apenas quando necessário, não por medo, mas por respeito. Tracy, por outro lado, parecia incomodada sempre que via Angel. Mais tarde, eu soube que ela e os avós acreditavam que Angel estava ocupando o lugar de Tracy, e que nosso casamento não duraria. Avançando no tempo, nosso suposto casamento de curto prazo completou 15 anos. Angel e eu celebramos com um bom jantar e uma noite tranquila juntos. Não foi tão agitado quanto poderia ter sido anos atrás, mas gostamos de nos aconchegar depois, adormecendo nos braços um do outro. Olhando para trás, não posso reclamar da jornada da vida. Tive um bom primeiro casamento por 24 anos, seguido de um ótimo segundo, que já dura 15 anos. Tenho 2 filhos casados que me abençoaram com 3 adoráveis netos. Tracy nunca se casou novamente. Segundo meus filhos, não havia muitos homens interessados em uma mulher de meia-idade com uma filha adolescente. Eles especulavam que ela teve alguns casos, mas nada sério. Meus filhos mantêm contato com Tracy e sua meia-irmã. Durante os anos, a criança recebeu muito amor de todas as 3 famílias de avós, até que eles faleceram de velhice. Meu filho, que manteve mais contato comigo pelos anos, disse que Tracy não namorou nos primeiros 5 anos, provavelmente pensando que meu casamento não duraria. E depois disso se viu parada no tempo, e sem muitos pretendentes e com sua aparência diferente conforme o tempo passava. Tenho certeza de que Angel a desapontou. E esse foi o relato do Reddit de hoje. Nesse relato, vimos como uma mulher pode ser manipuladora e autoritária. Ela decidiu cuidar do AP moribundo só para aproveitar os últimos meses de vida dele, para transar muito com ele e trair seu marido. O OP ficou nas mãos dela e dos familiares do AP que era seu amigo. Ela armou direitinho e colocou ele em uma sinuca de bico, quando decidiu cuidar do AP que estava com poucos meses de vida. Depois que ela viu que estava grávida do falecido AP, ela quis fazer ele de trouxa transando muito com ele só para poder dizer que o filho que ela estava esperando era dele. É até engraçado que as mulheres se defendam nesses casos, né? Elas gostam de trair e proteger as mulheres traidoras, mas quando são traídas viram uma fera e querem ferrar com o homem no divórcio a todo custo. Quanta hipocrisia, não é mesmo? No final do relato, ele encontrou outra pessoa solitária que nem ele, e já embalou um namoro com proposta de casamento em seguida. Ainda bem que dessa vez deu tudo certo, e ele permaneceu casado com ela por 15 anos sem traições dessa vez. Enfim, essa é a minha opinião. Gostaria de saber a sua. O que você achou? Deixe-me saber nos comentários. Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Se gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e confira também os vídeos a seguir.